Fala, meus punheteiros de sigilo, vocês estão bonzinho? Titi espera que sim. Antes de mais nada, tá chegando agora, seja muito bem-vindo. Esse é o canal de Monge Mago, porque de fato eu fui monge e hoje sou um mago. Meu nome é Wellington e você é muito mais que bem-vindo neste canal. Caso curta o conteúdo, caso goste do que a gente faz aqui, considere se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, mandar o vídeo para um amigo, para uma amiga, para quem você quiser, mas compartilhe o vídeo que vai ajudar demais. E você que já é inscrito já sabe sua função, né? Isso mesmo, palavrinha já é mágica, já entrou no subconsciente dos punheteiros de sigilo. Já sabe que a função, a missão é curtir, comentar, compartilhar, para ajudar o quê? O canal a engajar. Quanto mais vocês curtem, comentam e compartilham o conteúdo, mais o canal cresce, mais o YouTube olha e fala, esse aqui tá dando resultado, né? Então, o Mago agradece demais se vocês puderem, né, fazer isso. Hoje, quarta-feira, vocês já sabem, nenhuma novidade, né? Dia de causos dos inscritos. Sim, aquele quadro onde você manda os seus causos e o Mago interage. Mago, quero mandar meu causo para você reagir, pra gente ver o que aconteceu e o que não aconteceu. Como que eu faço? É simples, você vai mandar o seu causo para o seguinte e-mail, né? E somente por este e-mail, tá? Eu não recebo causos para ler aqui no quadro por outro canal. Somente por este. causos.mongeamago@gmail.com. Repetindo, causos.mongeamago@gmail.com. Você escreve seu caso pra gente, a gente reage a ele aqui, beleza? E bom, sem muita enrolação, né? Apenas dando um recado inicial, porque tem gente que não fica até o final do vídeo. Amanhã nós teremos Missa Enochiana, tá? No canal. Então amanhã, se você está vendo esse vídeo no dia que saiu, né? Quarta-feira. Na quinta-feira, se não me engano vai ser dia 7 de julho, vamos ter a Missa Enochiana gratuita, é o rito público que eu celebro por live aqui no YouTube. E nós rezaremos por cura, né? Um rito gratuito que o Mago celebra, pedindo aí aos anjos que nos tragam a sua cura, a sua prosperidade de saúde, né? Então o rito é público, é só você ligar no canal. Recomendo que traga uma vela branca na hora que for assistir, que não esteja num lugar onde seja perturbado, e é isso aí, tá bom? E bom, vamos para os causos de hoje. Como vocês sabem, o Mago, ele não olha os causos antes, né? Ele reage com vocês na mesma hora para ver, né, aí a nossa reação, para que seja tudo junto. Eu gosto disso. Me sinto mais próximo a vocês. E bom, o primeiro causo de hoje tem um título porreta e é gigantesco. Vamos lá. A noite em que deixei de ser cética. Olá, Wellington, tudo bem? Meu nome é Ana e antes de qualquer coisa preciso dizer o quanto gosto do seu canal. Te conheci em uma live que fez no canal do Nino Denani. Nossa, faz tempo. E desde então sou sua inscrita assídua. Acho muito foda ter algo como você, representando, entre aspas, os LGBTs neste meio mágico internetico, ainda mais sendo corvino, hahaha. Entre parênteses, torcendo para não ter feito confusão e essa ser sua casa mesmo. Você errou, amor, mas tá tudo bem, né? Eu sou lufano, né? Sou de Hufflepuff, desde os meus 11 aninhos. Agora vamos ao caso. E muito obrigado por acompanhar o canal desde aquela live com o Nino, né? Muito obrigado mesmo. Agora vamos ao caso. Primeiro, preciso dar uma breve contextualização. A minha mãe é católica, mas nunca foi fervorosa, de ficar indo em igreja e tal. Apesar de ter feito catecismo quando criança, também nunca fui muito devota à religião. O que chegou a me interessar um pouco mais durante a minha pré-adolescência foi o kardecismo, sendo que cheguei a frequentar algumas reuniões para crianças e jovens por um breve período. Enfim, apesar de flertar com a crença em espíritos durante o último ano do ensino médio, já tinha me assumido totalmente descrente quanto à existência de coisas, entre aspas, sobrenaturais, vida após a morte e afins. No ano de 2015, passei em uma universidade pública, parabéns, e por conta disso, tive que me mudar para Uberaba, Minas Gerais, e minha mãe foi comigo, entre parênteses, sou de uma cidade no interior de São Paulo.
Nós fomos morar em uma casinha bem humilde, com apenas um quarto, sala, cozinha e banheiro. Nos fundos de uma casa maior, embora tivesse uma divisa em que acessávamos a rua por meio de um corredor, entre parênteses, vídeo croquis em anexo. Enfim, o fato é que em determinado ponto minha mãe precisou viajar para resolver algumas pendências da nossa cidade natal. Ela ficaria fora 3 dias e na noite anterior ao regresso dela foi que este caos aconteceu. Já devia ser por volta das 7h30 da noite e eu já estava jantando e estava no quarto, revisando algumas matérias antes de dormir, pois teria aula bem cedo no dia seguinte. Não gostava muito da atmosfera daquela casa, mas naquele dia em específico nem estava com medo de ficar sozinho ou algo assim. Foi então que do nada minha cachorrinha que estava comigo começou a latir, olhando para a cozinha como se estivesse alguém ali. Repentinamente, ela estava com o rabo entre as pernas e muito arrepiada, latindo sem parar. E posso te garantir que isso nunca foi do feitio dela. Com isso, já fiquei bastante apreensiva, tentando entender o que estava acontecendo e dissuadi-la daquele comportamento, mas ela nem olhava para mim. Estava focada. Momentos depois, ela saltou da cama onde estava e disparou em direção à cozinha em um comportamento de ataque mesmo. O que mais me assustou nisso foi que, chegando mais ou menos no meio do ambiente, ela mudou de rota, um ângulo de 90 graus, como se tivesse sido chutada no flanco ou empurrada com bastante força, e foi parar debaixo da mesa de jantar, misericórdia, tirando quase todas as cadeiras do lugar. E olha que é uma cachorra pequena, Fox paulistinha. A essa altura eu já estava completamente desesperada, com medo e muito angustiada. Pedia para ela parar com aquilo, mas novamente ela não me dava atenção. Me encolhi em cima da minha cama e comecei meio a rezar, Pai Nosso, Ave Maria, meio que chorar, enfim, um estado lastimável. Vergonha, kkkk. Meio que se arrastando, mas ainda muito arrepiada e rosnando, a cachorra voltou para o quarto e subiu na cama. Só que aí o foco dela mudou, começou a olhar fixamente um ponto dentro do quarto, na direção da escrivania onde eu estava antes, a uma altura que eu imagino variar entre 1,70 m e 1,90 m. Agora ela parecia estar mais intimidada, embora continuasse latindo. Fez xixi no meu lençol todo, entre parênteses, obrigada, Nika. Em meio a isso, minha mãe ligou no meu celular, o que eu não estava esperando, pois ela já tinha ligado 1 ou 2 horas mais cedo. Sim. Contei o que estava acontecendo e ela me pediu para chamar a cuidadora do senhor que morava na casa da frente. A janela do quarto dava direto para o muro, que era bem embaixo. Então eu abri ela e comecei a gritar. A mulher veio depois de algumas tentativas minhas, e a essa altura minha cachorra já tinha se acalmado um pouco e a atmosfera da casa não parecia mais tão opressora. Em resumo, daí pra frente, a vizinha chamou a polícia, porque imaginou que o meu medo era de bandido, entre parênteses, sabe de nada, inocente. Tive que implorar para uma colega vir dormir comigo aquela noite, porque nem fudendo eu ia ficar o resto daquela noite sozinha naquela casa. Os policiais vieram, fui abrir o portão por meio que morta de vergonha, meio que morta de medo, e é claro, não acharam nada. Dali pra frente, nada daquele tipo voltou a acontecer. Embora eu não gostasse muito de ficar sozinha na sala durante a noite, mesmo quando a minha mãe estava em casa, entre parênteses, coisa que também não é típica de mim, pois gosto de me isolar. Meses mais tarde, quando nos mudamos porque a casa tinha muita umidade nas paredes, um amigo conhecido nosso que é médium comentou que não viu coisa boa naquela casa, entre aspas. Na época eu ainda não tinha me dado conta disso, mas já estava com depressão. A partir dessa noite, meu lado cético praticamente desapareceu e fui para o outro extremo. Logo me tornei a louca da astrologia, acreditando nos espíritos tudo, tomadora de banho de limpeza, enfim, a jovem mística. Hoje sinto que estou um pouco mais equilibrada nesse sentido. Amém, kkkk. O que me diz, mago? Será que foi tudo um delírio coletivo desta humana que vos fala e da doguinha tão insana quanto ela? Agora que finalmente criei coragem de escrever o primeiro, vou ver se envio meus outros causos. Abraços colorido e muito obrigado pelo seu canal. Obrigado você, amor, por escrever, por ter coragem de relatar algo tão pessoal, né? Algo tão íntimo.
esse tipo de experiência, eu não posso dizer que é bem comum, né? É bem comum pra mim que trabalho com isso, que vivo isso 24 horas do meu dia praticamente. Mas, em se tratando de manifestações opressoras, obsessoras, é muito comum, nos relatos que eu escuto, nas situações que eu me deparo, quando há animal no ambiente, o animal ser uma espécie de radar que detecta essa energia antes de nós, né, seres humanos. É porque eles têm uma visão além do alcance, um negócio assim, e eles, né, conseguem detectar com a sua sensibilidade o que nós não conseguimos. Então, esse tipo de relato me parece muito condizente com o tipo de relato que eu recebo sempre, que é uma manifestação ou uma infestação sobrenatural. Agora, o que seria interessante, claro, agora já passou muito tempo, mas na época o que seria interessante, né, seria entender o que estava causando aquilo, porque não dá pra dizer, é simplesmente um obsessor, né, porque um obsessor simples, ele não se manifesta dessa forma. Ele se manifesta aos poucos, né? Isso parece uma manifestação ou de uma energia densa lançada propositalmente contra vocês, ou alguma infestação que já estava na casa há muito tempo, né? E aí com vocês chegando na casa, aquilo foi tentando expulsar vocês. É muito comum quando um obsessor morre num lar e ele não consegue fazer a passagem e se desapegar daquilo ali que ele tinha, ele infestar a casa com a energia dele, né? E expulsar de algum modo, com energia ruim, com sintomas de depressão, cansaço, fadiga, etc., pessoas que tentam ficar na casa, né? Porque eles consideram que a casa é propriedade deles e não de outros. Então eles ficam tentando expulsar, energeticamente falando, as pessoas, colocando energia ruim deles, né, em cima das pessoas. E é bem interessante o seu relato, porque ele realmente, né, faz bastante sentido, não só com outros relatos que eu já ouvi, mas com os fatos que você relata mesmo, né? Ter que chamar a polícia e tal, e ninguém entender nada do que estava acontecendo ali. Por um lado bom, isso te despertou pro lado espiritual, né? Então, assim, às vezes foi até uma permissão divina, se é que isso existe, para que você, né, tivesse esse despertar, esse vislumbre da espiritualidade, que, claro, te levou a um outro extremo, porque é muito comum a gente sair de um extremo e ir para outro diretamente, e depois ir voltando para o nosso centro encontrando equilíbrio, né? E fez você sair de uma postura cética para uma postura de alguém que acredita, né? Então eu vejo que é bem interessante o seu relato, muito obrigado por compartilhar, e espero que compartilhe mais conforme você escreveu, viu? E quanto à representatividade do mago, né, de ser um mago LGBTQIA+, sim, muito viado mesmo. Me sinto, de certa forma, honrado por poder representar a comunidade, né, num meio tão machista, vocês não fazem ideia, tão escroto como o meio da magia cerimonial, porque o que tem de gente bolsominion nesse meio não tá escrito, né? O que tem de gente que se diz o magão conhecedor do bem e do mal e não consegue estender a mão pro próximo, magos que se dizem mago angelical e não consegue fazer uma obra de caridade, não tá fácil, viu? Então, eu me sinto honrado de poder trazer representatividade pro meio, né? Mulheres, pessoas LGBTQIA+, se exponham mais, né? Porque esse é um meio onde o macho, hétero, padrão, cis, cristão também, domina. E tá na hora de quebrar essas dominâncias, né? Tá na hora de todo mundo entender que a magia tem espaço para todos, né? Houve uma época, uns anos atrás, quando eu comecei no rolê, que diziam que lugar de mulher e de gay era na bruxaria ou na baixa magia. E não, porque lá é o lugar dos rejeitados, né? E não na alta magia, na magia cerimonial. E eu bati o pé e falei, o meu lugar é onde eu quero estar. Eu sou o moldador da minha realidade, né? E como é difícil ver mulheres que conseguem ascender nesse meio, pessoas LGBTQIA+, então, bem raro, né? E quando eu digo ascender, eu digo ter sobriedade no que faz, né? Sem descambar pra uma coisa maluca, medonha.
E é isso, gente. Então, gostei muito do caos, muito obrigado. E espero mais causos seus aqui no canal, viu? Vamos pro segundo caos de hoje. Eita! A visita da Mercadora da Morte. É o título do próximo caos. Vamos lá. Olá, me chamo Charlene e eu estudo bruxaria há um tempo. E quando comecei a trabalhar com as fadas no início, foi tudo maravilhoso. Montei meu altar, fazia oferendas, invocações e trabalhava conforme fui instruída. E logo de início apareceram os resultados. A presença desses seres foi ficando constante em minha casa. Inclusive até um duende apareceu. Entre parênteses, ele morava atrás da porta do meu quarto, kkkk, e não saía dali por nada. Tudo indo conforme o esperado. Bons resultados, boa convivência e energias leves e positivas. Uma bela noite, as coisas mudaram um pouco. Quer dizer, mudou drasticamente em letras maiúsculas, caixa alta. As fadas sumiram do ambiente, o duende também saiu correndo, o duende também saiu correndo e a energia estava pesada. A sensação era de que eu estava em um cemitério e sendo totalmente sugada. Passando as horas, fui me sentindo pior e mais fraca, até que decidi fazer uma meditação pedindo para que a entidade que estivesse causando isso se apresentasse. Eis que então vi nitidamente a entidade que causava todo o transtorno. Uma Banshee. Uma Banshee. B-A-N-S-H-E. Não sei o que é, se você sabe, comenta aí. Pois é, fiquei perplexa barra perturbada. Não se mostrou agressiva, veio até mim pedindo um altar. No começo não entendi muito bem, mas pesquisando ao fundo, descobri que se tratam de fadas de inverno, que interessante. Ou seja, as Banshees são fadas. Descobri de uma forma não muito agradável, mas tô viva, kkkk. Ela se aproximou, pois eu cultuava fadas do verão e primavera, e elas, entre parênteses, Banshees, também queria ser cultuada. A mesma pretendia permanecer em minha casa até eu montar o altar, mas se isso acontecesse, a energia dela iria me prejudicar. Pedindo ajuda a um amigo, fizemos um acordo com Banshee para que seu altar fosse feito no quintal dele, onde havia um incrível jardim, entre parênteses. Inclusive já existia muitos gnomos e fadas neste local. Ela aceitou e tudo seguiu em paz. Altar concluído e todo mundo feliz. Foi uma experiência marcante e a espiritualidade mostra que sempre pode nos surpreender. Grata, adoro o seu canal. Sucesso. Ah, eu acho tão fofo, né? Caso com elemental eu acho fofo pela forma lúdica como isso vem pra nossa mente, né? Não é fofo. Quando eu falo fofo, dá a impressão de que é algo que eu tô diminuindo. E não é isso, né? É que como em excesso isso é representado pela Disney, por Hollywood, pelos desenhos, animes e tudo mais como sendo algo mais fofo ou caricato, a gente sempre imagina. Eu tava lendo o caos aqui, imaginando umas fadinhas bonitas, de repente chega uma fada gótica, né, no local. E pesadona, né? E é fofo de imaginar assim, né? Mas eu sei que não é assim, tá? Até porque quando nós falamos de elementais, a gente tem uma visão muito errada sobre, né? A gente acha que elementais é somente fadinha, gnominho, nhenhê. E não, elementais vai desde as fadinhas, gnominhos, salamandrinhas, ondininhas, né? Até os anjos que a gente lida na magia angélica, no Okiana e tudo mais. Até os daimons que a gente lida na Goetia, no Verum e por aí vai. Tudo são elementais. Na real, os antigos vão dizer que todo ser não nascido é um ser elemental, um ser de energia pura, né? Por isso que se chama elemental. Ele tem energia elementar dentro dele. Ele é constituído de algo puro, né? E é isso. Então, é interessante a experiência, mas a visão que eu tenho, o discernimento que eu tenho do caos,
é que provavelmente essa fada se apresentou como um outro arquétipo energético para equilibrar o caminho, né? Por quê? É bem comum quando nós estamos lidando demais com um tipo de energia só, aquilo trazer muito desequilíbrio. Mas se nós estamos seguindo um caminho correto, de evolução e tal, o outro lado vem e nos puxa de alguma forma, para que a gente mantenha a balança equilibrada entre o denso e o sutil. Ora, você falou pra mim, né, no seu relato, pelo que você fala, que você lidava com bastante fadinha, bastante gnominho, duendinho ali, numa energia mais sutil aparentemente, uma energia mais tranquila, mais do bem, entre muitas aspas, né? E aí chega uma fada trevosona, goticona, com uma energia densa, mais pesada. Pra quê? Ela queria o seu mal? De jeito nenhum. Ela queria equilibrar a energia. Nós que caminhamos na magia, sobretudo quem caminha no caminho do meio, né? Nós temos essa constância de ficar tentando manter a balança em equilíbrio, porque na minha experiência, isso é minha experiência, toda vez que eu tendo demais para um lado, a coisa desequilibra, a minha vida desequilibra, tudo desequilibra, e aí vira um caos. Então, quando eu percebo que eu tô muito angelical, eu vou pros capetas. Quando eu percebo que eu tô muito trevoso, eu volto pros anjos. E assim, eu vou equilibrando a balança elemental, né? O que você chama de fada, eu chamo de anjo e daimon, né? E no fundo, são todos elementais. Aí, Marcos, tá dizendo que é tudo a mesma coisa? Não, tô dizendo que todos partem da mesma fonte energética, isso sim, né? A fonte da criação. E é isso. Muito obrigado pelo seu caos. Escreva mais, viu? E o último caos de hoje... Ixi, Maria. O dia em que realizei um patchworking. Vamos lá. Olá, tudo bem, titia Well? Tudo bem, bebê. Pode me chamar de EV. Trago este relato mesmo sabendo que não é um método aprovado por muitos, mas foi o método que naquele momento foi minha salvação. Quando adentrei nos meus estudos na magia, estudei especificamente a parte psíquica do rolê, ou seja, qualquer magia voltada à força da mente, etc. Eu passava por um momento difícil com minha esposa, onde estávamos cercados por demandas para todo lado. Um falso amigo e um antigo mestre, entre aspas, de magia. Ambos demandando contra nós, fechando nossos caminhos, principalmente financeiros. O falso amigo, entre parênteses, ainda não sabíamos sobre a falsidade dele. O meliante vivia aqui em casa. Descobrimos sobre ele após o patchworking. Devido à situação limitada de recursos para nos defender, conheci a prática do patchworking, uma magia aparentemente simples, entre aspas, mas com muitos, caixa alta, riscos. E eu, sem opções e já familiarizado com a turma da capirotagem e algumas práticas mentais, pensei, bom, o que é que eu tenho para usar? Bom, é o que eu tenho para usar. Ou é isso, ou sucumbir a demandas desses infelizes. Desistir? Jamais. Pois bem, aqui em casa tem um altar de Lilith. Acendi uma vela para a mesma e a chamei para ser meu guia e escudo, caso desse algo muito ruim. O espírito que chamei, bom, foi Bunny. PS, eu sei que não é apropriado, mas a intenção não era devolver o ataque e sim liberar bloqueios financeiros que ali estavam. Realizei o ritual de patchworking e foi algo muito profundo. Em resumo, me senti sugado por um portal e fui parar em um deserto extremamente quente, e de repente a figura de uma idosa apareceu em minha frente, balançou a cabeça positivamente quando falei o meu pedido, e logo após se manifestou em um tipo de quimera, e foi embora. Com Bunny partindo, eu fui literalmente puxado de volta, e levantei num susto da cama. Ritual feito, agora é esperar os resultados. Passado 3 dias, 3 manifestações aconteceram. 1. Não sei como, mas eu matei um filhote de rato pisando nele, bem embaixo de uma porta. PS. Sinal esse dito na tiragem de tarô de minha esposa, dias antes desse acontecido. O rato roubando algo que é nosso e aparecendo problema financeiro. 2. Um enorme galho de mirra foi colocado em frente da minha porta, com suas folhas entrando dentro da minha casa. Mirra igual dinheiro. É?
Mirra igual dinheiro? Estranho. Terceiro, o nosso falso amigo entregando suas reais intenções e a gente descobrindo as traquinagens dele para conosco e também para com amigos próximos. Depois disso começamos a obter dinheiro e o lucro foi entrando nas nossas vendas. Sinceramente, foi um mês muito lucrativo. Uma experiência que tinha tudo para dar errado, porém acabou dando certo. Bom, este é o meu relato. Grato, sucesso no canal e na vida, well, obrigado, querido, igualmente para ti. O que eu posso dizer, né? As pessoas sempre me perguntam, Mago, o patchworking funciona? E eu falo, funciona. O patchworking, para quem não sabe, é uma técnica que foi desenvolvida lá atrás e quem usava muito da técnica era a própria Golden Dawn. Não para Goetia, não para essas coisas que usam hoje em dia. Era usado como um canal de projeção da consciência para acessar esferas da árvore da vida, para acessar reinos elementais, né, akáshicos e por aí vai. Então o patchworking é uma experiência funcional e efetiva. Entretanto, como dito aqui no relato, é uma experiência repleta de riscos e por isso não se recomenda trocar um cerimonial milenar por uma técnica mental, né? Existe todo um arcabouço de explicações do porquê o patchworking é fadado ao fracasso em se tratando de Goetia. Mas Mago, ele obteve o resultado, mas eu acompanho a vida dele e foi um resultado temporal. Só que uma evocação, ela pode te dar o resultado temporal, mas e depois? Aquilo continua circulando. Então assim, eu não vejo sucesso, me desculpe, né? Eu sei que ele vai ficar bravo comigo ao ver isso, mas eu não vejo sucesso na prática, tá? Você obteve o resultado, bacana. Mas mirra não significa dinheiro entrando. Mirra, geralmente, é a erva que a gente usa para embalsamar os mortos, né? Então é um sinal de morte, geralmente de mau presságio, e não de sucesso ou fertilidade, né? Você pisou num rato morto, né? São sinais densos, são sinais bem trevosos que aconteceram. É claro que na sua situação atual te serviu, no momento te livrou, e tá bacana. Entretanto, o tanto de vibrações que isso reverberou posterior ou ainda vai reverberar, né? A gente não pode esquecer que toda magia ela tem o seu retorno, gente. Todo ritual que a gente faz, ele traz o seu retorno. A gente usa círculo mágico, traje consagrado, água da arte, incenso, triângulo, espelho negro, uma parafernalhada de coisas para fazer camadas de proteções para que quando o retorno vier até nós ou a energia do Daimon vier até nós, não pegue em nós diretamente, porque a gente sabe o quão nocivo isso pode ser, né? E aí vem o patchworking e quebra tudo isso, se lasca, eu vou lá diretamente, meto as caras sem proteção nenhuma praticamente. Então assim, é bem complicado defender o que ele fez, né? Eu não sou a pessoa que vou fazer isso, não no meu canal. Mas é aquilo, seu resultado é sua prova. Se você obteve resultado e considera que sua vida financeira após isso está tudo bem, então tá ok. Mas é o que eu digo. Mago, você aconselha o patchwork? Jamais. Para mim, patchwork é uma técnica fadada ou ao fracasso ou a um futuro de desgraça, né? A curto prazo você até consegue o que você quer. Agora, a médio e longo prazo, as áreas da vida vão vir um caos, né? Então, assim, eu não recomendo, não acho que é uma técnica boa. Acho sim que ele poderia usar outros tipos de manifestações mentais, né? Ele falou que ele estava estudando magia psíquica. Ele poderia ter usado técnicas de psiquismo da própria John Fortune, né? Técnicas de combate mental, astral para isso. Não, ao meu ver, não havia necessidade de chamar um Daimon numa técnica dessas, porque é bem arriscado, né? Mas, de todo modo, é aquilo. Fica a critério de vocês avaliarem, né? Se você comenta aí embaixo, aliás, o que você acha? Você acha que valeu a pena? Você acha que não valeu a pena? Vocês acham que ele foi feliz no intento? Não? O que vocês acham?
De todo modo, fica o meu alerta. Patchworking é fadado ao fracasso quando o assunto é evocação de entidades, tá? Não recomendo, não acho que é bacana você ir a entidades milenares sem se proteger, sem todo um treinamento próprio, né? Porque, queira ou não, isso mexe com você, mexe com suas sombras, mexe com o seu lado mais sombrio, se tratando de Goetia, energia densa e por aí vai. Então é necessário cautela, tá? E sim, pode me chamar de guardião de portal, do que vocês quiserem, mas eu sou a pessoa que vai dizer pra você, olha, melhor não fazer, melhor não arriscar, né? O que é fácil e brilha os olhos pode ser muitas das vezes o caminho pra ruína lá na frente, né? É claro, quando a gente pratica Goetia, quando a gente pratica uma magia que a gente quer ver efeitos taumatúrgicos, né? Logo, a gente visa o agora, a gente não visa o depois. O que é um grande erro, segundo Eliphas Levi, né? E é isso, gente. Então, os causos de hoje são bem interessantes, né? Para nossa própria meditação e reflexão. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de inscrever o seu causo pro canal. Pode demorar para o Mago ler, pode ser que demore daqui uns 2, 3 meses, mas eu garanto que se você inscrever, seu causo vai ser lido aqui no canal, tá bom? Então, caso você esteja precisando de um trabalho de magia, uma consulta oracular, o rito coletivo, né? Teremos rito coletivo financeiro com os anjos enoquianos do ar da terra, inclusive causos com eles no canal, segunda-feira. Mas caso você esteja precisando de um trabalho de magia e qualquer coisa do tipo, chama que a gente faz acontecer. O Mago disponibiliza 2 cursos também para você que quer aprender magia na prática, né? Tem um curso de Scrying, que é a técnica de visualizar no espelho negro, na bola de cristal e tudo mais. E tem um curso de tarô para você aprender a desenvolver essa ferramenta como um especialista, tá bom? Então, demais, fiquem bem, venham para Missa Enoquiana amanhã, abominem o biruliro e falou!